Então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou tentar falar um pouco de José Loandino Vieira e depois deixar um tempo para as vossas perguntas, que normalmente são muito mais interessantes do que aquilo que nós cozinhamos, né? Sobretudo em torno de uma obra que começa agora a ser pouco conhecida, quer aqui, quer em Angola e noutros universos da língua portuguesa, o que é uma pena. E, portanto, eu estou inteiramente à vossa vontade para as perguntas que vos ocorrerem, está bem? Obrigada. Eu vou ler e intercalar com algumas observações. Naquele tempo, já os meninos iam para a escola lavados, na manhã lavada, de meias altas de escocês e meias de juta. Era o tempo dos catetes no capim e das fogueiras no cacimbo, das celestes e viúvas em caiolas de bordão à porta de casas de pau a pique. As buganvílias ficariam e havia no céu um azul tão arrogante que não se podia olhar. Loandino Vieira, O Nascer do Sol, na Cidade e a Infância. Somos seres do tempo e condenados ao tempo, e somos também o resultado das nossas memórias individuais e coletivas, por muito que as noções de memória e identidade sejam um conceito de grande ambiguidade, elas têm nas nossas vidas o papel totalizador da lembrança nos seus atos de fala, escrita e história. A memória mítica de um universo infantil inaugura a linguagem literária de um escritor que inscreve na história moderna de Angola a literatura como processo de resistência. A lembrança surge não como um ato isolado, mas como um elemento fundador da memória coletiva de um povo, no processo de construção da sua própria identidade. Loandino Vieira, herdeiro da geração Vamos Descobrir Angola, e seu cúmplice na criação do movimento Cultura. É preciso dizer que a revista Cultura é uma revista da Sociedade Cultural de Angola, que se publica, até ser proibida pela PIDE, não é? Que se publica nos anos 50 do século passado e que realmente é muito mais do que uma revista literária, não é? Quando nós olhamos para a revista Cultura e para a fragilidade do seu papel, porque aquilo era batido à máquina e depois passado para o stencil e depois policopiado, para lá dessa fragilidade há todo um movimento que a própria revista indicia. Há poemas, por exemplo, é nessa revista que o Loandino publica alguns poemas que ele disse muitas vezes que jamais iria publicar, porque não é poeta, mas felizmente o Zé de Cunha Gonçalves conseguiu arranjá-los todos e o livro está aí com os poemas do Loandino. Mas para vos dizer que é uma revista onde há notícias do futebol, onde há notícias de associações da coletividade e do carnaval. E agora vocês imaginem uma Luanda, que não é a Luanda que nos entra hoje pela televisão adentro, não é? É uma Luanda em pleno processo de transformação, mas onde está muito bem marcada o lugar do colono, marcado o lugar do colono e o lugar do colonizado, não é? É nessa altura que quase que uma barreira à primeira vista parece não visível, mas é profundamente visível, separa estas comunidades nos seus hábitos diários. Por isso eu faço questão sempre de dizer que Loandino Vieira, para lá
de todos os méritos que a sua literatura nos traz, ele consegue trazer para o livro, transformar em personagens aqueles de quem ninguém falava, aqueles que não eram ainda elementos da literatura. E também fiquem à vontade para me interromper se for caso disso, se eu disser alguma coisa que não entenda. Portanto, dizia eu que Loandino é, no fundo, herdeiro dessa geração. Ele é mais novo que os fundadores da geração Cultura, António Jacinto, por exemplo, é ligeiramente mais velho do que Loandino, mas é, no fundo, herdeiro e cúmplice. Aliás, depois, se vocês quiserem, eu falarei também que há em Angola, e já desde o século XIX, uma ideia de que é possível fazer uma literatura diferente da chamada literatura colonial, ou diferente da chamada literatura portuguesa. Isso é uma ideia que existe na cabeça daqueles que se auto-intitulavam filhos do país, não é? Brancos e negros, que diziam que era possível fazer uma literatura que marcasse a diferença, não é? Mas isso é outra questão, daria outra palestra. Se vocês quiserem saber alguma coisa, no que eu puder, eu também vos digo. Portanto, Loandino, herdeiro dessa geração de que já falei, nasce em Portugal, vai com 3 anos para Angola e cresce na Luanda dos Missek. Missek é o plural de Mosek, como nós ouvimos dizer. A equivalência em português seria bairro de lata, não é? Embora nós, agora no nosso cotidiano, já não usemos muito essa expressão bairro de lata. Ele cresce junto dos Missek, no caso dele, principalmente o Mosek Braga, mas também conhece muito bem o Maculusso, o Quinaxixe, e tem na sua obra, repetidamente, todos estes espaços tratados de uma forma que já vamos ver. A cidade torna-se visível, para citar Calvino, logo no seu primeiro livro, A Cidade e a Infância, publicado pela Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, em 1960. Não quer dizer que antes Loandino já não tivesse feito algumas publicações, como eu vos disse, na revista Cultura, mas ainda estudante do Liceu, num jornalzinho que o Liceu, atualmente chamado Muti Acadela, e que no tempo colonial se chamou Paulo Dias de Novaes, havia um jornalzinho onde Loandino publicou alguns poemas e pequenos contos. Num esforço de rememoração e pacto com a memória, o escritor descreve a paisagem antes da fronteira do asfalto lhe criar definitivas divisões. A coincidência entre a paisagem urbana e a paisagem literária assume nestes contos, nos contos que ele vai produzindo, não são só A Cidade da Infância, eu depois digo-vos os títulos da obra toda do Loandino Vieira, que, como já vos digo, começa no final dos anos 50 e ainda não terminou, porque o Loandino está vivo e a cabeça dele está a funcionar muito bem e pode ser que nos surpreenda de repente com alguma coisa, como nos tem surpreendido várias vezes. A coincidência entre paisagem urbana e a paisagem literária assume o papel de descrever os espaços que os personagens percorrem antes das decisivas mudanças que a política colonial determinará nas décadas seguintes, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, como eu já vos tinha dito, desde o fim dos anos 40 do século XX, ganha vulto com caráter deliberadamente programático o que se costuma designar por literatura anticolonial.
nos diferentes centros urbanos de Angola e principalmente em Luanda, num ambiente de efervescência nacionalista, traduz-se pela formação de associações, participação em jornais, criação de revistas em torno do ideal de fazer um enfrentamento ao processo colonial endurecido e alheio aos ventos de mudança que sopravam no mundo inteiro. Lembremos só de passagem que, por exemplo, em 1958 já se realizava em Accra, no Ghana, a primeira Conferência Pan-Africana. E tudo isto, apesar da PIDE, apesar dos jornais que circulavam não trazerem notícias, mas tudo isso encontrou formas de chegar aos MISEC de Luanda. No caso de Luanda, hoje está provado e sabe-se que os marítimos, que muito cedo formaram aqui em Lisboa o Clube Marítimo, tiveram um papel muito importante nesta circulação das ideias. Por exemplo, em levar para Luanda poemas dos grandes escritores negros norte-americanos, Langston Hughes e outros, né, que começaram a ser conhecidos nesta época. Quem sabia inglês traduzia para os outros poderem ler. Por exemplo, a poetisa moçambicana Noémia de Souza, que falava muito bem inglês, ela traduziu uma série de poemas de alguns destes escritores norte-americanos, principalmente Langston Hughes, de quem ela gostava muito, para que pudesse ser lido por todos os outros escritores. E Noémia passou por Luanda e conversou com Viriato da Cruz, por exemplo, e com outros. Aliás, ela foi à procura de Viriato da Cruz. Não se encontraram em Luanda. A vida deu uma série de voltas. Mas não é disso que estamos a falar. Eu não quero perder-me, senão vocês depois ficam aborrecidos. Vamos lá, mas só para vos dizer que toda esta movimentação do continente africano, não é? As reivindicações e as lutas norte-americanas, de alguma maneira, chegavam a Angola. E, portanto, estas iniciativas associativistas e de caráter cultural podem ser lidas, como nos diz Luís Candejimbo, um especialista da literatura angolana, como movimentos que deram a origem à formação de contracânones literários, e é este especialista que desloca o aparecimento do movimento dos novos intelectuais angolanos, da Anangola Filhos de Angola, que logo em 1951 publica a Antologia dos Novos Poetas de Angola. Landino Vieira começa a sua atividade literária ainda muito novo, no jornal O Estudante, como já vos disse, e deixa colaborações nas diferentes revistas e jornais que circulam em Luanda. Muitos deles de forma efêmera, dada a intervenção da polícia política. A escrita de Luandino tinha em si o futuro, disse Alexandre Pinheiro Torres. Eu gosto sempre de citar Alexandre Pinheiro Torres porque ele foi membro do júri que deu o prémio ao famoso livro de contos Luanda, o livro que realmente, um livrinho pequenino que abalou o Império, o então Império Português. E Alexandre Pinheiro Torres fez parte do júri, votou a favor do prémio, foi preso e depois teve que viver grande parte da sua vida no exílio, na Inglaterra. Portanto, e à medida que o autor inventa o seu discurso e reúne o arquivo das experiências que mais tarde o tornarão no inventor de uma língua de Luanda, e vê a sua liberdade vigiada e é preso pela primeira vez no famoso processo dos 50, depois se quiserem perguntam o que é isto, e em 1959 e depois novamente em 1961, tendo passado sucessivamente pela Casa da Reclusão Militar de Luanda, pelo pavilhão prisional da PIDE em Luanda, pela cadeia de comando da PSP, pela cadeia Comarcã e depois pelo campo de trabalho de Chão Bom, Tarrafal.
A construção do legado literário do autor faz-se assim, sempre em campo vigiado, e ele inventa o seu discurso nessa situação de liberdade condicionada, sem que nunca se anteveja a execução mecânica de um projeto político, mas antes o grande investimento na construção de um projeto literário servido por uma língua própria e uma técnica narrativa que produzem livros como obras de arte. Portanto, o Luandino muitas vezes, nas principais recensões a que nós temos acesso, sobretudo aquelas primeiras que se fizeram logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Disseram que ele, de certa maneira, o que ele fez foi misturar o português e o quimbundo, não é? E assim criar ou tentar uma inovação. Eu estou em total desacordo com esse tipo de leitura, porque acho que o grande investimento de Luandino é na criação de uma língua literária e servindo-se para isso das regras do quimbundo e das regras da língua portuguesa. Dois universos linguísticos que ele conhecia muito bem. Mas também ele deita mão de Shakespeare, que ele lia com muito agrado e em inglês, e faz jogos, não é? Com a língua literária que nós encontramos em Shakespeare. Num dos seus livros, ele diz, por exemplo, eu Desdema e você meu Moro-Otelo, tudo junto, meu Moro-Otelo, não é? Portanto, numa referência, numa quase citação de eu Desdémona e tu o meu Mouro-Otelo, não é? Portanto, ele faz digamos, esse jogo literário, aproveitando-se do grande conhecimento que tinha da língua quimbundo e do grande conhecimento que também tinha do universo da língua portuguesa. Portanto, a construção de uma retórica de pertença faz desde logo quando ele assume o nome Luandino, não é? Nós podemos sempre pensar e outra vez citar Shakespeare, não é? A rose is a rose, etc. Não é? Luandino é muito mais do que uma construção, não é? É um ser de Luanda, não é? Alguém que ganha ou que constrói para si uma identidade que começa no nome que ele assume como seu e não um pseudónimo como muita gente por vezes refere. Escrever a vida é o fio condutor da obra com as suas múltiplas histórias de quem deixa a infância e sofre a experiência de crescer na dureza da exclusão. Moravam numa casa de blocos nus, com telhado de zinco. Eles, a mãe, o pai, a irmã, que já andava na escola. Aos domingos havia o leilão debaixo da molemba grande e ao lado da fábrica de sabão e gasosas. Hoje, muitos edifícios foram construídos. As casas de pau a pique e zinco foram substituídas por prédios de ferro e cimento. A areia vermelha coberta pelo asfalto negro e a rua deixou de ser a Rua do Lima. Deram-lhe outro nome, José Luandino Vieira, na Cidade da Infância, que é um conjunto de contos que nos agrada sempre voltar. Com uma multiplicidade de recursos, o autor vai dando notícia da construção de uma cidade nova, da morte de um SEC, para dar lugar aos novos bairros, como o bairro do Café. Num esforço de memória, a memória mítica e sempre justa do universo infantil, faz um pacto com o tempo e a história para devolver a cidade em profundo processo de mudança.
O escritor precisa de palavras para descrever a mudança, dar conta ao mundo de todas as estratégias de exclusão, num esforço continuado de construção de identidades. Neste lugar, não há tempo para a perda gradual da inocência e a linguagem tem que resistir ao ritual de passagem e à sua vida em processo para dar notícia daquilo que os ciclos da vida, fluxo e refluxo, mudaram e que sobre antigas e vivas areias nascia inexorável o asfalto e que a relação do sujeito com o mundo se transformava todos os dias. Luandino recupera as vozes e atribui cidadania literária aos condenados da terra. Portanto, na primeira parte da sua obra, constituída principalmente por contos, não é? Nós podemos ver a cidade e a infância, podemos ver Luanda, que também são um conjunto de contos, vidas novas. Portanto, em todos estes livros, muitas vezes são as crianças, não é? Mas não são as crianças como elas eram vistas até àquele momento. São as crianças como sujeitos da própria narrativa. São as crianças em contraste com aquilo que se passava na cidade em mudança. Muito diferente é a estratégia do autor quando nós passamos, por exemplo, para a vida verdadeira de Domingos Xavier, que provavelmente muitos de vocês conhecem, e que na obra do autor não é única, mas que descentra, digamos, todo o foco da narrativa da cidade de Luanda, não é? Portanto, o foco da narrativa começa em Cambambe, não é? Quando Domingos Xavier é preso, era um trabalhador da barragem e é preso, e é depois a sua mulher, o percurso da sua mulher ao longo do Kwanza até chegar a Luanda com o seu filho miúdo no colo. É o percurso dessa mulher e é pelos olhos dessa mesma mulher. Eu gosto sempre de pensar que muitas vezes nós não estamos atentos ao lugar que a mulher tem na obra de José Luandino Vieira. Há outras histórias que poderiam ser trabalhadas, mas neste caso, e vocês podem, por exemplo, ver o filme que a cineasta Sara Maldoror fez a partir deste conto, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, que realmente nós acabamos por perder um pouco Mateus, não é? Perder um pouco Domingos Xavier. Nós temos, não é, o olhar daquela mulher e a voz daquela mulher em progressão, não é, à procura do seu marido que tinha sido preso e que acaba morto na prisão. Portanto, a vida verdadeira de Domingos Xavier é uma mudança grande na técnica e na técnica da narrativa, nas personagens escolhidas e na forma como a história se organiza para contar e descrever um momento em que a polícia política está particularmente ativa e repressiva dentro e fora de Luanda. Luanda, como eu já disse, são contos e regressa outra vez a Luanda e à circunstância da diferença entre a cidade branca e o outro lado, os outros lados dessa mesma cidade. E é um livro que soma vários prémios, né? Ganhou o prémio Camilo Castelo Branco, ganhou o prémio Mota Veiga, em Luanda, e depois ganhou o prémio da Sociedade
portuguesa de autores, o que foi um choque. Né? Ainda hoje está, se vocês quiserem ver, disponível nos arquivos da RTP uma conferência que foi dada a seguir à atribuição deste prémio, quando a PIDE fechou a Sociedade Portuguesa de Autores, que só reabriu depois do 25 de Abril, não é? E fechou também a Casa dos Estudantes do Império. Foi ao mesmo tempo. E ainda hoje há um filme, que é um documentário, é um debate de televisão, onde várias pessoas foram chamadas para dizer que este livro, Luanda, não era literatura, não é? Que era não devia ter concorrido ao prémio maior da literatura portuguesa, porque não se tratava de literatura, tratava-se de um conjunto de regionalismos mal escrito, e além disso, como é que o júri se tinha atrevido, não é, a atribuir o maior prémio da literatura em língua portuguesa a um terrorista, não é? Hoje, quando eu comecei a explicar isto aos meus alunos, a palavra terrorista tinha perdido um pouco, não é? Toda a carga que voltou a ter hoje, não é? Porque hoje foi recuperada a palavra e vocês veem na comunicação social a palavra emprega constantemente, nem sempre de forma correta, né? Mas na altura era frequente, eram os turras, né? Que lutavam contra o bom povo português. E então, como é que se tinham atrevido a atribuir um prémio a quem lutava contra Portugal, não é? E isso teve como consequências a proibição do livro. Realmente eu estive para vos trazer, mas não houve tempo, porque durante muito tempo circulou uma versão do Luanda que se dizia editada no Brasil. É mentira, foram 2 PIDES que viram, agora vamos ganhar dinheiro, não é? E fizeram uma edição, acho que numa tipografia do Norte, isso hoje está estudado, o professor Francisco Topa e tudo seguiram esse mesmo percurso e que pensaram, bom, isto agora é um livro proibido, toda a gente vai começar a querer, e eles viram a oportunidade de fazer uns trocos. Portanto, há essa edição meia fantasma de Luanda. Em Vidas Novas, e nós, os do Maculusso, né? Vidas Novas também um conjunto de contos, nós continuamos a olhar para essas especificidades do cotidiano de Luanda, não é? Das mulheres, das quitandeiras, das vendedoras de pão e outros alimentos, das crianças nas suas correrias entre um lado da cidade e da outra, para engraxar os sapatos dos senhores ou para entregar a roupa que as mães lavavam em casa das pessoas que podiam pagar. Nós, os do Maculusso, é um romance, não é? É talvez a obra mais complexa de Luandino Vieira. Eu considero-as todas muito complexas. Acho que mesmo os contos mais pequeninos, ou seja, que têm um menor número de páginas, oferecem à leitura desafios que muitas vezes não somos capazes de decifrar de forma inteira. Mas realmente nós, os do Maculusso, enquanto estrutura de romance, é muito complexa, a fazer lembrar a complexa estrutura de romances muito famosos, escritos por autores latino-americanos, brasileiros, como Guimarães Rosa. Luandino escreveu este livro já no Tarrafal, quando estava preso no Tarrafal, e ele próprio conta que eles receberam de oferta para a biblioteca dos presos
a obra literária de João Guimarães Rosa e que o diretor da prisão pensou que ninguém ia perceber aquilo, nem ler aquilo, nem aproveitar aquilo. O Luandino conta, felizmente ele escreveu papelinhos na prisão todos os dias e nós podemos ter um relato daqueles 10 anos que ele passou no Tarrafal. Nós podemos ter um relato do cotidiano daqueles presos e ele conta que havia presos, alguns analfabetos, ou que andavam nas aulas de alfabetização organizadas por ele, por António Jacinto, por António Cardoso quando não estava de castigo, o que era quase sempre. Mas Luandino Vieira conta que esses presos decoravam as páginas de João Guimarães Rosa, eram Burrinho, Pedrez, e depois diziam em voz alta aquelas páginas. E ele conta realmente o que foi a entrada no Tarrafal desses livros, e o impacto que isso teve na vida cotidiana daqueles presos. Desculpem, mas esta tosse... Mas eu trouxe... Sim, sim. Desculpem. Portanto, como eu vos dizia, nestes romances, Nós os do Maculusso, João Vêncio e os seus amores, que é o resultado de histórias que lhe foram contadas na prisão, e nós vemos então o crescimento de uma técnica narrativa e o aparecimento de personagens que realmente ainda não estão nos contos de que vos falei. Anteriormente. De qualquer forma, nestes livros, ainda Luanda é, digamos assim, o sujeito, é o espaço eleito, é o espaço escolhido, é o espaço que o escritor conhece melhor. Já vos disse que há uma diferença com a vida verdadeira de Domingos Xavier, como depois haverá uma diferença muito grande com Capapa, pequenino livrinho, e com o Livro dos Rios, né? O que é, quer dizer, já não foi escrito na prisão, já foi escrito muito mais recentemente, e que é um livro que exatamente começa por citar Langston Hughes. Se vocês não se importam, e se a tosse me deixar, eu vou-vos ler aqui um poema de Langston Hughes. Conheci rios antigos como o mundo e mais velhos que o correr do sangue nas veias dos homens. A minha alma fez-se profunda como os rios. Banhei-me no Eufrates quando as auroras eram jovens. Construí minha cabana junto ao Congo, que me cantou canções de embalar para que dormisse. Olhei o Nilo e por cima dele construí as pirâmides. Ouvi o canto do Mississippi quando Abe Lincoln desceu a Nova Orleans e vi o seu seio lamacento tornar-se ouro ao pôr do sol. Conheço rios, antigos, sombrios rios. Minha alma fez-se profunda como os rios. Langston Hughes. E Luandino Vieira começa o seu livro, o Livro dos Rios, com Conheci rios, primevos, primitivos rios, entes passados do mundo, ludosas torrentes de desumano sangue. Desculpa.
Queres fazer uma pausa, Zita? Já vai passar. Eu vou ler outra vez. Conheci rios, primevos, primitivos rios, entre entes passados do mundo, ludosas correntes de desumano sangue. Nas veias dos homens, minha alma escorre funda, como a alma, como a água desses rios. Isto é José Landino Vieira, no livro dos Rios. E eu acho que entre um poema e outro deslizam as palavras lentas como os dongos em águas mansas para que se precipitem na voracidade da ciência dos rios, uns de fundação e outros de ocupação e conquista. E são os poetas, a ede dos donos do tempo, quem primeiro enuncia os mitos, lhes dá nome e se deixam levar pelos rios da cabeceira à foz, do enunciado das margens às plantas que neles filtram a luz. Veja-se, por exemplo, o Kwanza, rio de difíceis e dilatadas margens, chave da conquista, nó da resistência. Vendo Paulo Dias de Novaes a notável resistência que aquela máquina de gentios lhe faziam, por mais que neles matavam, mas era tanta a multidão e o mandato expresso de seu rei, tendo muita de sua gente morta e ferida e com ânimo cansado de tão continuadas pelejas, faltas de todo o mundo e necessário assim de sustento como de se vestirem e divinizando da banda onde estava com a sua conquista, que era da banda do caudaloso rio chamado Lucala, o qual vinha oferecer ali as suas águas àquele potente rio Kwanza. Isto escreveu Cadornega na História Geral das Guerras Angolanas, de que alguns de vocês já ouviram falar, não é? E isto, portanto, quando os holandeses depois haveriam de tomar Luanda. Portanto, isto que está aqui é muito antigo, né? Esta descrição do rio Kwanza. E Luandino também leu Cadornega. E neste livro dos rios, em que ele, de certa maneira, afasta toda a estratégia da sua habilidade narrativa para as margens do rio Kwanza, há aqui um investimento num arquivo muito antigo de descrições do rio Kwanza em português e em quimbundo. E são essas fontes que a nós nos é permitido visitar quando lemos Luandino Vieira. Por isso o escritor combina as fontes, recupera para a escrita a cartografia de um rio que arranca de sul para norte e projeta nas suas múltiplas margens os fantasmas de um tempo sedimentado entre a memória e o esquecimento. Eu conheci muita gente em Luanda e ainda antes de nós termos uma moeda chamada Kwanza Burro, que também houve na nossa história, né? Foi quando o Kwanza de repente desvalorizou e chamou-se Kwanza Burro, mas eu ouvi muita gente da oralidade, dizer o rio Kwanza é mesmo um rio burro. Primeiro porque corre de norte para sul, em vez de ser, aliás, de sul para norte, em vez de ser ao contrário. E depois nunca sai de Angola, é o único rio que é todo em território angolano. Portanto, ao contrário daquilo que nos move normalmente, que é dar um salto para fora de Angola, ele fica sempre lá. Isto é para brincar um pouco com vocês e para vos fazer esquecer destas palavras difíceis e chatas. Para contar a história do Kwanza, o escritor constrói um texto como um artesão constrói um tecido. Ordena o caos para ter o prazer de desordenar de novo uma escrita tensa e medida na dimensão poética da linguagem.
escreve em voz alta, ato de dizer, deixando nas mãos e nas vozes de indivíduos portadores do tempo da oralidade, que abram a narrativa ao sopro das vozes da sua vida vivida. Há um certo papel mediúnico entre presente e passado, exercido por estes narradores, obrigados a uma temporalidade que transcende o tempo físico das suas próprias vidas, porque quando contam, trazem palavras saturadas de uma memória antiga de seus antepassados. Desfilam vozes presas ao fio da memória, banhando-se uma e outra vez nas águas desse rio, porque, ao contrário do que propõe o filósofo, este é um rio de ir e voltar, e as almas e os medos dos antigos quilombos regressam para ensombrar novos guerrilheiros no confronto entre a vida e a morte. No livro dos Provérbios está escrito: existem 3 coisas difíceis para mim e uma quarta não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio no alto mar, o caminho do homem com uma jovem. Socorrendo-se deste enunciado e daquele que o Gissamo, ou seja, provérbio em quimbundo, propõe, o autor escreve no livro dos rios: 3 coisas maravilham na minha vida, a quarta não lhe conheço. Voo de jamanta negra no ar de chuva, rasto de jiboia no sussurro da pedra, sombra das águas em fundo do mar, caminho do homem na morte. Repetindo em vários momentos do livro, como nas falas dos homens de memória, este parece ser o iniciado do enigma maior: o devir das águas, o devir da vida. Nos eternos cruzamentos... Vocês desculpem, mas isto hoje não está bom. Vou só buscar o lenço. Os poemas cumprem as convenções ao mesmo tempo que com eles rompe para iluminar o devir obscuro do rio, os seus sinuosos leitos, as origens secretas. Os rios, enquanto símbolo, convocam significados em largo espectro que o autor organiza. Uma estratigrafia do tempo deixa à mostra as veias finas dos sedimentos antigos e as contaminações de todas as falas, as das linhagens que chamam as origens, as dos provérbios cujas chaves se perdem nos rios da memória e de que alguns efeitos têm o segredo, alguns eleitos têm o segredo, a chave. Porque é preciso ver o caos diante de si para gerar uma estrela dançante. Disse Nietzsche: aqui vemos o sujeito de si próprio dobrado sobre o outro para ler nos rios antigas sombras da nação angolana. E a razão do capapa, o renascido das cinzas ou das pedras, onde estão sepultados os rios da memória, sujeito da atribuição de lembrança, o eu coletivo, os próximos. O Kwanzaa rodeia a pátria da nossa luta. Missão agora era lhe dar encontro no princípio desse rio, nos seus 3 fios de água, lá nas altas serras do Bié, onde o mundo acaba e todas as águas começam. De sangue, lutas, violência, se fez a história. Atravessar todos os rios, conhecer as cicatrizes, é a boa maneira de sobreviver ao presente. Como todos os clássicos, este livro é um livro para descobrir como novo, inesperado e inédito nos seus aditernos rios, na sua ciência de sonhar. Portanto, eu queria que vocês ficassem com esta ideia de 2 nós temáticos, digamos assim, que se podem depois dividir em
centenas de nós temáticos, não é? Na obra de Luandino. Toda a estrutura dos contos e de alguns romances, não é? Ligada à cidade de Luanda e à subsequente transformação que ela tem nos últimos anos do colonialismo, e ao mesmo tempo esta ideia de alguma coisa para lá, não é? Que o rio Kwanza, de certa maneira, figura. Ou seja, esta ideia de construção da nação, não é? Para lá da ideia de Luanda.